pandemia tem ceifado de forma repentinamente tantas vidas, né? E eu, particularmente, não tenho conhecimento que nenhum membro dos RPPS, do Consprev, tenham tido a vida ceifada. Graças a Deus, ele tem nos dado esse livramento. E dizer que, né, devido à pandemia, nossa capacitação de forma remota, gostaríamos muito de estar no auditório da MM, que é a nossa parceira do Consprev, onde a nossa sede, né, funciona anexo ao prédio da MM, estarmos juntos, participando, interagindo, mas nesse momento não é possível, estamos aqui de forma remota, mas tão logo essa vacina chegue para todos, a gente sabe que primeiramente chegou para os grupos prioritários, né? O pessoal que está na linha de frente da saúde, principalmente, mas logo, logo ela vai chegar para todos e aí nós voltaremos aos nossos eventos presenciais. Professor Ronaldo, como o senhor bem disse, estamos no início de nova gestão, né? Os gestores tomaram posse no dia 1º de janeiro, portanto, exatamente há um mês atrás. Nós temos vários colegas aqui que não tinham atuado ainda no RPPS, no nosso segmento da Previdência. De modo que, então, é de fundamental importância essa capacitação. Eu gostaria de justificar aqui a ausência do nosso presidente do Consprev. Noelman, eu vou pedir para você fechar seu microfone. Isso, obrigado. Então, eu gostaria aqui de justificar a ausência do nosso presidente Pedro Ferreira, porque ele mora no município de Jauru, não pôde vir, mas no decorrer da semana ele está vindo para Cuiabá e vai desejar um bom dia, dar um alô para vocês aqui. Agradecer aqui também ao presidente, ao nosso vice-presidente, que é o prefeito Silvano, do município de Novo Horizonte do Norte, também está com as suas atividades lá em Novo Horizonte do Norte, não pôde vir. Mas nós aqui, em nome da diretoria, queremos agradecer, desejar boas-vindas a todos vocês, dizer que nós estamos sempre à disposição na nossa sede física, nos telefones, por e-mail, através do WhatsApp também, que todos vocês têm os nossos contatos. E sem muitas delongas, que Deus abençoe e ilumine essa capacitação, continue nos livrando desse vírus maligno e bom curso a todos vocês. Aproveite, professor Ronaldo, modéstia à parte, com a devida vênia, com todo respeito, é um dos profissionais que eu conheço mais capacitado, economista renomado, que tem uma expertise, um know-how fantástico, tem uma facilidade de compartilhar os conhecimentos que Deus dotou, né, a ele. E eu tenho certeza que todos vocês que estão participando vão ampliar ainda mais os vossos conhecimentos. Para os que estão adentrando no segmento do RPPS, força de expressão à parte, usem e abusem dos conhecimentos do professor Ronaldo, tire as dúvidas e bom curso a todos, bom dia novamente, vamos que vamos, Deus no comando sempre. Valeu. Abre o microfone, professor, teu microfone está fechado. Obrigado. Parabéns, então, Renato. Em seu nome, né, quero também parabenizar a iniciativa de toda a direção, né, do presidente, de toda a equipe aí do Consprev, essa iniciativa, né, a gente transmitir conhecimento é muito bacana, eu fico muito satisfeito com isso. Aqui no Rio, a gente tinha um poeta, Gentileza, que ele dizia que gentileza gera gentileza, né? Então, né, fazer essa gentileza, essa atenção, principalmente nesse momento de mudança de gestão, ter essa preocupação em nivelar, em trazer mais conhecimento para os novos gestoras e gestores também, é uma iniciativa muito, muito louvável, Renato. Parabéns aí a você. E em seu nome eu parabenizo também toda a equipe do consórcio, dos municípios aí do estado do Mato Grosso. É um consórcio vencedor, eu já acompanho há muitos anos. Esse talvez, né, Renato, seja aí, sei lá, o 4º, 5º curso que a gente já tenha feito junto aí ao longo dos anos. Quando tem mudança de legislação também, a gente está sempre aí trabalhando junto do consórcio para que vocês todos tenham acesso a esse conhecimento,
que é importante para a manutenção, né, do regime próprio de previdência de vocês. Ele é de vocês, né? Então tem gente aqui de Jangada, São Félix do Araguaia, de N outros municípios aí do estado do Mato Grosso. E como o nome diz, né, pessoal, é regime próprio de previdência social. Cada um tem que cuidar do seu ali, né, porque ele é próprio de vocês. Então, foi uma maneira de vocês poderem acompanhar, vigiar, fiscalizar, participar. Participar é super importante também. Eu sugiro que vocês também gostem disso, mas que vocês incentivem outros servidores também a participarem do RPPS, a acompanharem. Ele tem que ter transparência, ele tem que ter divulgação dos seus atos. Hoje muitos de vocês estão chegando, mas estão chegando aí até alguns campeões da Libertadores da América também, né, participando disso aí, como o Wilson, estou vendo ali, tá com cara de ressaca aí, que comemorou bastante, mas vamos aprender. Mas muito, muito bacana isso. Você vê, vocês que não estavam no RPPS em 2000 e 2019, agora vão estar em 2021, 22, 23. Mas é importante que depois, em 24, 27, 32, vocês continuem acompanhando, né? Porque ele é de vocês. E sempre eu gosto, nessa fala inicial também, pessoal, fazer uma coisa que também já é ligada aos investimentos, que é a questão do prazo. Eu estou vendo aqui, né, nas imagens, né, muitos de vocês com diferentes idades, né? Então, eu gosto sempre de falar isso, que você vê a importância, né? Então, vocês podem ter um neto, um filho, um afilhado, né, que venha a ser servidor público como vocês. Só que esse neto, afilhado, sobrinho, filho da sua vizinha, ele vai precisar do RPPS, pessoal, daqui a 30 anos, 40 anos, né? Se a gente imaginar que ele está nascendo hoje, ele daqui a 25 anos está saindo da faculdade, depois mais 30, 35 para entrar em aposentadoria. Então, o que eu estou dizendo? Que um filho, um neto, um afilhado de vocês que esteja nascendo hoje vai precisar desse RPPS daqui a 60 anos, né? 25 para se formar, mais 30, 35 para entrar em gozo de benefício, nós estamos falando em 60 anos. Então, é importante que vocês tenham a noção de investimentos para esse longo prazo, né? Que é quando vocês vão precisar, né? Não só a geração de vocês, mas as próximas tenham recursos também para pagar as aposentadorias e pensões deles, né? O nome técnico dos investimentos, do nosso assunto aqui, olha só, é reservas garantidoras dos benefícios previdenciários. Então, a nossa ideia aqui é trazer luz, é trazer conhecimento para vocês, para que vocês conheçam, entendam e façam uma gestão dessas reservas previdenciárias da melhor maneira possível, para que elas sustentem, amparem as aposentadorias e os benefícios previdenciários de vocês e de todos aqueles que vão vir depois de vocês, né? Enquanto o município existir, vai ter servidor municipal e vai precisar, e ele vai querer se aposentar, né? Então, vamos pensar nisso. Por que eu falo nisso? Porque, às vezes, a gente faz um investimento que no mês que vem não está bom, aí o conselheiro, o gestor já quer sacar, já quer mudar, já quer desfazer, mas a gente não precisa ter essa pressa, essa aflição, né? A gente tem que ter a visão de que a gente está fazendo investimentos de longo prazo. Né? Vocês mesmos, né? Vocês ficam depositando dinheiro no RPPS durante muito tempo, exatamente para ter o benefício previdenciário lá na frente. Quer dizer, é uma visão de longo prazo. Então, desde já, eu peço para que vocês tenham essa visão de longo prazo em mente, porque ela é muito importante para a gestão dos investimentos, né? Tem investimentos que levam tempo para ter um resultado importante. Os próprios gestores que vocês vão entregar o dinheiro para fazer a gestão,
seja do Banco do Brasil, da Caixa, do Bradesco, do Itaú, ou de qualquer outra instituição credenciada a receber, ele também precisa de tempo para montar estratégias e posições que sejam vencedoras e que tragam um resultado satisfatório para vocês. Tá legal? Volto a dizer, o regime próprio é uma coisa bastante importante. Olha aqui, eu vou colocar aqui na tela agora um número, uma conta, né? Economista gosta de conta. Então, vou colocar aqui para vocês uma conta que é o seguinte. É essa aqui. Vocês, por enquanto, né, alguns ainda estão descontando 11% do salário. Então, isso significa que em 9 meses, né, vocês colocam 99% de um salário no RPPS. Em cada 9 meses, repara que não é um ano. Para aqueles que já fizeram a mudança da alíquota para 14%, se eu multiplicar por 7, eu vou encontrar 98%. Ou seja, vocês todos em algum momento vão chegar a ter uma alíquota previdenciária de 14%, e a cada 7 meses vocês vão colocar praticamente um salário dentro do RPPS. Né? Então, isso é bastante dinheiro, isso é bastante importante para vocês, e para vocês terem uma dimensão do quanto vocês colocam de dinheiro. Né? Se você colocar quantos anos você já trabalhou, né? Dividir por 12 e multiplicar por 7, você vai ver quantos salários você já colocou e quantos você ainda vai colocar. Então, é muito, muito importante, né, que vocês tenham essa noção, né? Embora vocês não façam um pagamento mensal, mas o salário de vocês tem lá, né? Salário bruto, desconto do imposto de renda e desconto previdenciário. Tá? Esse desconto previdenciário é que vai para uma caixinha, né, e que a gente tem que fazer os investimentos desse dinheiro. Tá legal? Então, essa é a primeira informação que eu queria dar, que vocês pensarem, né, que seu filho, seu neto pode vir a ser servidor público e vai precisar do RPPS que hoje você está cuidando daqui a 20, 30, 50 anos, e também que a cada 7 ou 9 meses você está colocando um salário dentro do seu RPPS. É bastante dinheiro que ao longo da sua vida você coloca para você não cuidar, não se importar, não acompanhar. Tá legal? Então é importante essa participação de vocês. Esclarecendo um pouco, como eu havia prometido, nós estamos aí, Renato, com 70 pessoas na sala, né? Uma sala bem bacana, bem eclética, da certificação. O que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos preparar vocês para vocês fazerem uma prova. Né? Não sou eu, não é o Consprev quem dá essa certificação. Nós aqui fomos contratados pelo Consprev, então nós vamos depois pegar uma relação de todo mundo, vocês vão ter um certificado aqui da Mais-Valia Educação, é a empresa que eu sou diretor e que estou fazendo isso junto com o Consprev. Então, vocês vão ter um certificado do Consprev e da Mais-Valia da participação nesse curso. Mas o que vocês precisam mostrar para a Secretaria de Previdência é uma outra entidade certificadora que está capacitada para fazer isso. Então, nós vamos preparar vocês para fazerem uma prova online, né, de 50 questões sobre os assuntos que nós vamos abordar essa semana. Já falando para vocês, essa semana nossas aulas vão ser de manhã, né? E na semana que vem nós vamos ter 2 aulas na parte da tarde, de 2 às 4 da tarde. Por questões de agenda, nós precisamos fazer isso. Então, nós vamos preparar vocês para uma prova, né? E que prova é essa? A Secretaria da Previdência, o antigo Ministério da Previdência, ele começou a ver que vocês, né, estão longe dos grandes centros
e, de uma maneira geral, tem pouco acesso a conhecimento sobre investimentos. Mas vocês estão responsáveis por 10 milhões, 15 milhões, 80 milhões, 200 milhões, né? O patrimônio, o dinheiro que os RPPS têm. Aliás, quem aqui, citando isso, quem não sabe, né? Não vou perguntar, mas quem não sabe quanto o seu RPPS tem investido no mercado, tem que ter esse número na cabeça, né? Qual é o patrimônio do seu RPPS? E vocês têm diversos documentos da gestão passada, do ano passado, em que tem esse valor. Então, vocês precisam saber, olha, o meu RPPS tem 15 milhões, tem 8 milhões, tem 38 milhões, tem 70 milhões. Tá? Isso é uma informação importante de vocês que comandam, né, de alguma maneira, a gestão dos recursos, precisam saber. Então, a Secretaria da Previdência falou, poxa, como que eu vou deixar a Adriana, a Lucimar, a Alessandra, o Sander, o Maicon, o Wilson, né, serem gestores de RPPS, se um é professor, o outro é enfermeiro, o outro é assistente social, o outro é motorista, o outro é advogado, né, e eles têm que cuidar de 15, 20, 30, 80 milhões. Então, isso é um risco, né? Como seria a mesma coisa que eu entendo muito pouco de concessão de benefício. Então, se o meu prefeito me colocasse como diretor de benefício de um RPPS, eu ia falar, não, peraí, eu preciso fazer um curso, eu preciso aprender alguma coisa, né? Como é que eu vou assumir um cargo que eu não sei o básico, as regras? Então, o mínimo eu preciso saber para ser nomeado como diretor previdenciário de um RPPS. Então, é o mesmo caso vocês. A secretaria falou, olha, eu preciso que a Adriana, o Getúlio, a Geslane, a Daniele, o Alexandre Lima, que está chegando aqui agora, que eles tenham um mínimo de conhecimento sobre o mercado financeiro. Então, a secretaria soltou uma portaria 519, dizendo que os gestores de RPPS, quem está designado para fazer a gestão dos recursos, e depois, mais tarde, disse que a maioria dos membros do comitê de investimentos tem que ter uma certificação. Os bancários, quem trabalha na agência do Banco do Brasil, da Caixa, do Itaú, eles já eram obrigados a ter uma certificação exatamente para exercer essa atividade nas instituições financeiras, que é a certificação que muitos de vocês já ouviram falar, talvez alguns tenham, que é o CPA 10. O CPA 10 é uma certificação direcionada para bancários, mas ela tem um conteúdo programático que atende também às exigências dessa portaria 519. Porém, com a evolução, existe uma Associação Nacional de Regimes Próprios de Previdência chamada ABIPEM, Associação Brasileira dos Institutos de Previdência Estaduais e Municipais. Ela faz eventos, ela tem um canal, né? Eu tenho alguns vídeos que eu gravo para eles, então tem o canal da ABIPEM também no YouTube, que eu acho importante vocês seguirem também. Então a ABIPEM falou, olha, mas o meu associado não é bancário, ele é servidor público. Então eu preciso ter uma certificação específica para servidor público. Então, foi criada essa certificação específica para servidor público, que é o CGRPPS, Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social, que tem todo aquele conteúdo da portaria 519, mas não tem o conteúdo bancário que é exigido no CPA 10. No CPA 10, por exemplo, caem questões com relação à prevenção de lavagem de dinheiro. Não é um problema de RPPS. Caem questões sobre análise de perfil de cliente investidor, questões sobre a própria Anbima que aplica, questões sobre cadastro de cliente de banco,
questões sobre a postura de um gerente de banco. Isso não interessa para vocês. Então, essa parte bancária não existe na certificação CGR-PPS, mas foi incluída também de forma complementar, e nós vamos falar um pouquinho aqui de cálculo atuarial, nós vamos falar um pouco aqui sobre os demonstrativos que vocês têm que enviar, né, como o DAIR, o DIPR, o DRAA, vamos falar sobre cálculo atuarial, vamos falar sobre política de investimentos, são assuntos próprios dos RPPS. Tá legal? Então, essa é a diferença. As duas certificações são aceitas pela Secretaria de Previdência. Além dessa diferença de que uma é para bancário e outra é para vocês, para gestores e gestoras de RPPS, a nota para passar no CPA 10 é 7. São 50 questões, vocês têm que acertar 35. No CGR-PPS são 50 questões, mas a nota para passar é 5. Então, vocês têm que acertar 50% das 50 questões. Então, ela tem um grau de facilidade, né, mais adequado para a aprovação, que é tão importante para vocês. Tá? Então, essa é a diferença. Vou mostrar aqui para vocês. Eu sugiro, pessoal, que vocês já façam a inscrição de vocês na prova pelo seguinte, aí é minha experiência de muitos anos fazendo preparação para vocês. Vocês fazem esse curso aqui e às vezes demoram muito para fazer a prova. E aí o conhecimento cai, né? Eu brinco, é festa da padroeira da cidade, você se envolve nisso, depois tem a folha no final do mês. Quando você vai olhar o curso, a gente vai acabar o nosso curso aqui dia 9 de fevereiro, então eu sugiro que vocês já marquem a prova ali para o dia 10, para o dia 13, para o dia 15 de fevereiro. Vocês já podem fazer essa inscrição, porque isso vai obrigar vocês a terminar o curso, continuar estudando, né? Eu me comprometi com o Renato, a gente pode fazer algumas aulas de preparação aí para a turma que se inscrever também, podemos ajudar nisso. O nosso objetivo, o meu e do Consprev, é que todos vocês, esses 71 e os outros todos que estejam aqui, possam ser aprovados, né? Como eu disse, é importante para o equilíbrio do Instituto de vocês que vocês entendam basicamente sobre investimentos. O curso não é difícil, são conceitos básicos, mas eles são importantes para que vocês entendam, né, todo o mecanismo que ele tem, para onde que vai esse dinheiro, esses 14%, 11% que são descontados de vocês, tem a contribuição da prefeitura também, então é muito importante. Nós vamos falar de vários assuntos que aparecem dia a dia aí na mídia, no espectro político e econômico do país, então eu acho que é bem legal. Tá legal? Tem alguma dúvida com relação à certificação, se alguém tiver? Pessoal, aqui é o seguinte, legal, tá todo mundo com o microfone fechado para a gente não ter interferência, mas qualquer pessoa que quiser abrir o microfone e falar, Ronaldo, não entendi, Ronaldo, me explica isso, fica à vontade, nós estamos aqui, né? Todo mundo é igual, não tem pergunta boba, não tem pergunta desnecessária, né? Então vamos aproveitar bastante esse tempo aqui. Tudo que eu falar que não foi entendido, Ronaldo, não entendi, desculpe, levanta a mão, a gente explica de novo, não tem problema. O Consprev, através do Renato, deve ter enviado para vocês, eu vi a Lucimar, desculpe, eu vi você reclamando que a apostila tinha 200 páginas, mas o que acontece, Lucimar? Ela tem muita figura também, se você for ver, eu coloco algumas figuras para vocês entenderem, nós vamos falar dessas figuras. Tem também folhas que são de abertura, né? E tem no final também, Lucimar, muitas
umas 15, talvez, que são de exercícios, tá? Então, essa apostila nós enviamos para vocês. Fala, Lucimar. Eu dei uma olhada na apostila e vi mesmo que tem bastante figuras e os exercícios lá no final. Beleza. Então, pessoal, eu não posso fazer menos, Lucimar, porque é o conteúdo programático todo, né? Então, mas vocês vão ver, a gente vai pegar ele, vai destrinchar ele diretamente. Eu vou seguir rigorosamente essa apostila. Então, se alguém imprimiu, se tem ela aí, eu vou passar ela aqui na tela, né? Mas se tem ela no celular, no computador, né? Pode acompanhar, pode fazer da maneira que quiser. Nós mandamos alguns vídeos também que eu gravei sobre esses assuntos iniciais também, então também é uma matéria complementar, e mandamos um outro batalhão de exercícios diferentes desses que estão na apostila aí, também para vocês, se quiserem imprimir, fazer, etc. Ao longo do curso eu vou dar mais exercícios para vocês também, vou falar de cada assunto, o que eles gostam de pedir. Eu tenho essa certificação, eu já fiz essa prova umas 2 ou 3 vezes, então as questões que eu vou passar para vocês são questões que caem nesse formato na prova. Tá legal? Só para a gente finalizar essa questão da certificação, né? Ela está aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Lucimar, me fala se está vendo a minha tela. Lucimar, está vendo a minha tela? Sim, Ronaldo. Estou vendo, sim, viu? Legal. Pessoal, então é apmec.com.br. Vocês vão chegar nessa tela aqui. Aí tem aqui certificação. Certificação, procurou aqui, tem aqui sobre o CGR-PPS. Clicou aqui em sobre o CGR-PPS, vai aparecer valor da inscrição, solicitar, atualizar cadastro, enfim, tem aqui todo o passo a passo de como vocês se inscrevem para a prova. Ao fazer o seu cadastro aqui, você vai colocar um e-mail e, ao fazer o seu cadastro, vai gerar um boleto, né? Está aqui, né? Valor e inscrição do CGR-PPS. O CGR-PPS custa R$ 280, está aqui, né? Gestor de RPPS, R$ 280. Então, ao fazer o seu cadastro, vai gerar um boleto, você vai imprimir esse boleto, vai na rede bancária, vai pagar esse boleto, e aí, naquele e-mail que você cadastrou, vai dizer, olha, ô gestor, ô gestora, você já pode voltar lá no site, nesse link aqui, para fazer a sua inscrição na prova. E aí você vai escolher o dia e a hora que você quer fazer a prova. Tá legal? Aí no Mato Grosso, eu não sei exatamente os lugares que são, hoje que estão, mas em Cuiabá tinha local para prova, em Sinop tinha local para prova, acho que Várzea Grande tinha local para prova também, mas enfim, são locais que vocês vão ter que ir, né? Hoje tem que ir com máscara, afastamento, tudo aquilo, vai lá e faz a prova eletrônica, prova como de carteira de motorista, né? Vão ter as questões, você vai clicando, tem 2 horas para fazer as 50 questões. É tempo suficiente, não tem problema de tempo para a gente fazer isso. Tá legal? Então é assim que funciona, é aí que vocês se inscrevem. Fica aqui o meu conselho para que vocês não demorem muito, né? Terminando o curso, começar a fazer exercícios, a gente tira as dúvidas e aí vocês estão preparados para ir fazer a prova. Tá legal? Essa que é o
a metodologia que a gente vai usar aqui esses 7 dias aproximadamente, que nós vamos ter os nossos encontros aqui. Tá legal, pessoal? Vamos. Se tiver alguma dúvida, como eu falei, abre o microfone. Ronaldo, não entendi. Ronaldo explica. Mas vamos lá seguir o nosso roteiro e vamos começar a fazer as nossas viagens aqui pelo mundo dos investimentos. Vamos essa. Bom, pessoal, essa é a nossa apostila, então, né? Eu quero apresentar ela a vocês. Esse aqui é o primeiro, a primeira imagem que tem, né? Como eu falei para vocês, é a página 5, ela é inteira de uma imagem. Então, o que nós temos nessa imagem, pessoal? Nós temos vocês aqui, né? Os servidores legalmente elegíveis para contribuir para o RPPS, né? Os servidores efetivos. Esse montinho de moeda aqui são o seu 11% ou 14% que vai para o RPPS. E a gente tem a contribuição patronal também, né? Nós temos a contribuição da Prefeitura, do Poder Executivo, temos a contribuição da Câmara, e no caso dos estados e de alguns municípios, temos aí dos tribunais. Esse dinheiro vai para o RPPS, é aquele patrimônio que eu falei para vocês, que vocês têm que saber qual é o volume desse dinheiro que hoje tem acumulado, e ele tende a crescer, porque no mês que vem vocês vão aportar novamente as contribuições previdenciárias de vocês, a prefeitura vai aportar as contribuições e obrigações que ela tem, se tiver parcelamento, se tiver aporte, né? Esse dinheiro vem para cá. E aí, como é que ele funciona? O RPPS, ele precisa ter uma política anual de investimentos, né? Vocês, no final de 2020, alguns até agora no início de 2021, fizeram uma política de investimentos. A política de investimentos, como o nome diz, é uma estratégia de aonde que vocês vão aplicar esses recursos, que já tem acumulado mais o que vai entrar ao longo dos 12 meses de 2021. Então, essa política de investimentos, nós vamos falar dela um pouco no final do nosso curso. Ela é um documento obrigatório a ser feito anualmente, né? Tudo isso é matéria que cai na prova, mas nós vamos explorar com mais detalhes aqui. Mas como nós estamos começando, né, eu já estou falando dela, mas o nome é autoexplicativo, não é? Política Anual de Investimentos. É uma estratégia de investimentos a ser executada ao longo de 2021. Né? Eu comparo que é como um plano de voo de uma aeronave, né? Ela está ali, às vezes ela sobe, às vezes ela desce, às vezes ela desvia de uma tempestade, mas ela tem um objetivo de sair do aeroporto de Cuiabá e chegar no aeroporto de Manaus ou do Rio de Janeiro. Né? Então, é uma estratégia definida. Esse comitê de investimentos, ele é obrigatório, todo o RPPS tem que ter há 8 anos, desde 2012, essa portaria 519 também instituiu em 2012, ela foi alterada e ela passou a exigir um comitê de investimentos. Então, repara no nome, que é um comitê de investimentos, é um grupo de pessoas aí do RPPS que só olha para os investimentos. Né? Ele é um órgão auxiliar na formulação e na execução da política de investimentos. Então, ele prepara essa política de investimentos
e numa reunião do conselho, que é o órgão superior competente, ela é aprovada exatamente para que, dessa maneira, os membros do conselho, que é um órgão representativo, mais os membros do comitê, que é um órgão técnico, tomem participação na execução, na elaboração, no conhecimento dela. A maioria dos membros do comitê de investimentos precisa ter essa certificação que eu expliquei para vocês agora, que nós estamos preparando vocês. Por enquanto, os membros do conselho ainda não são obrigados a terem essa certificação. Mas se eles vão aprovar uma política de investimentos, é importante que eles tenham um conhecimento. Então, é importante que conselheiros aqui, né, acredito que a gente tem alguns, ou vocês falem isso para os conselheiros aí dos RPPS de vocês, da importância deles conhecerem minimamente os investimentos, já que eles, no final de 2021, vão ter que aprovar a política de investimentos para 2022. Então, é importante que eles entendam o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é um fundo de investimentos, o que é investimento no exterior, o que é uma abertura de capital, o que é uma ação, tudo isso que faz parte do nosso material, da nossa análise, dos nossos estudos aqui e que estão nos investimentos de vocês. Vocês têm dinheiro aplicado em ações, alguns têm investimento no exterior, têm título público, têm título privado, têm fundo de renda fixa, têm fundo de ações. Então, é muito importante conhecer todo esse segmento, todo esse processo. Então, aqui, repara que o dinheiro sai do seu bolso, né? Porque é deduzido do teu salário bruto, vai para o RPPS e esse dinheiro vai ser investido, né? Ele vai para um investimento. Então, e esse investimento, ele acontece no mercado financeiro e no mercado de capitais. Então, é importante a gente conhecer isso e é isso que nós vamos fazer aqui agora. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa aqui. Eu queria mostrar uma figura aqui, mas não está aqui. Só um instante. Deixa eu pegar ela aqui. Que é essa figura aqui, pessoal. Esse aqui é o RPPS de vocês. O RPPS de vocês, ele tem dois lados. Nós temos aqui o lado do ativo, que é esse lado que nós estamos falando, é o lado da grana, do dinheiro, né? Aqui vem os 11%, os 14%, a contribuição da prefeitura. E o que acontece? Vocês vão contribuindo, né? Nós temos aqui do outro lado, né, a equipe do prefeito, o pessoal administrativo, o pessoal, né, que faz alguns trabalhos externos, o pessoal da área médica, né, os médicos, assistente social, nutricionistas, enfermeiros, né? Esse aqui é o que a gente chama de passivo. Esse aqui é uma conta a pagar. Esse dinheiro aqui, como eu falei para vocês, repara isso, anota esse termo para vocês terem na cabeça. Os investimentos, o patrimônio do seu RPPS, que eu sugeri e quase exijo que vocês saibam, o patrimônio líquido de vocês, a gente chama de reservas garantidoras dos benefícios previdenciários. O que são esses benefícios previdenciários? São vocês que vão, em algum momento no futuro, vão virar... Espera aí que eu tirei aqui, que tem um monte de gente aqui esperando para entrar aqui. Esses benefícios previdenciários, pessoal,
Teve gente que falou que não estava vendo a tela, deixa eu botar ela de novo aqui. Cadê ela? Peraí que eu me perdi aqui. Essa tela aqui, né? Então, esses benefícios previdenciários, vocês hoje são da folha da prefeitura, mas um dia vocês vão passar para a folha do RPPS. Então, é o que a gente diz, vocês são um passivo, uma conta que o RPPS vai ter que pagar. Concorda? É uma conta que o RPPS vai ter que pagar. Desculpe aqui, mas até o dia que vocês morrerem. Concorda? Um dia você vai entrar em gozo de benefício e um dia você vai morrer, né? É uma das únicas certezas que a gente tem. A gente... A Roseni aí começou a apresentar aí, Roseni. Eu acho que a Roseni se enganou aí. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que os benefícios previdenciários vão virar uma conta que tem que pagar. Hoje, como eu disse, hoje você está na folha da prefeitura, quando você entrar em gozo de benefício, você vai entrar para a folha do RPPS. E vai ficar na folha do RPPS até o dia que você morrer. Esse lado... Aí cabe a pergunta, Lucimar, quanto o RPPS vai precisar guardar, vai ter de dinheiro para pagar a aposentadoria da Lucimar, do Daniele, do Sander, do Getúlio, do dia que eles entrarem em gozo de benefício até a morte deles? Pô, Ronaldo, mas eu não sei quando é que eu vou morrer, como é que eu vou saber? Então, entra o cálculo atuarial. Vocês já ouviram falar em cálculo atuarial, né? Tem um atuário, vocês têm que fazer um cálculo atuarial. Isso tudo é matéria, hein, pessoal? Isso tudo nós vamos revisar, mas só para a gente entender no início. O cálculo atuarial, Luciene, ele vai medir... O que ele vai fazer? Ele vai pegar a Luciene, lá no município dela, vai ver quando que a Luciene virou servidora pública, quando que a Luciene vai cumprir as regras de aposentadoria e vai calcular o salário da Luciene, também, Luciene, né? Eu sei que aí no seu município todo ano você tem aumento de salário. Ué, Luciene, você está rindo porque não tem aumento de salário todo mês, todo ano? Mais ou menos. Mas, enfim, ela vai corrigir o salário dela até a data em que você vai entrar em gozo de benefício, porque você vai se aposentar com o último salário, certo? E aí ele vai estimar, vamos supor que a Luciene vai entrar em gozo de benefício com X anos de idade. Pelo histórico, pela média de sobrevida das mulheres com essa idade na região centro-oeste, ele vai estimar... Vamos supor... Professor Ronaldo, só uma parte, por gentileza. Por não. Tem algumas pessoas que estão tentando participar, não estão conseguindo, está dizendo que tem que aceitar o link. No meu caso, nos demais não houve necessidade. Tem como o senhor verificar isso aí, por gentileza? Desculpe interromper. Não. É que quando é assim, aparece para mim aqui. Deixa eu ver aqui. É o pessoal lá de Barra do Garças e Nova Nazaré. É que todo mundo que entra, que entrou, eu autorizei aqui. Pede para eles tentarem entrar de novo. Ronaldo. Oi, fala, Rayane. Célia, eu não estou conseguindo ver a apostila quando você está colocando. Vê se você vai ver agora. Está enxergando a imagem? Aqui, estou vendo. Estou vendo. Eu sou de Nova Olímpia. Nova Olímpia, legal, Rayane, desculpe. Com licença, só para concluir, Ronaldo, desculpe interromper, mas se faz necessário.
Eu vou pedir para ele sentar novamente, aí eu sei que você fica sempre atento e vai, à medida que vão solicitando, você vai autorizando. Obrigado. Ronaldo, a tela sumiu de novo. Não, é que eu tirei, Rayane. Eu voltei aqui, eu vou colocar e tirar. Tudo bem. Tá? Ok. Então, porque aí eu preciso me ver também, quando eu boto a tela, eu não me vejo, eu preciso me ver também. Mas o que eu estava explicando? Então, o atuário, Luciene, ele vai estimar, como a gente não sabe quando a gente vai morrer, mas eu preciso saber quanto de dinheiro o RPPS tem para pagar a aposentadoria da Luciene, de cada um de vocês, até a data estimada da morte de vocês. Então, é uma estimativa. O cálculo atuarial, por isso, ele é obrigatório a ser feito todo ano. Isso é informação importante. O cálculo atuarial é obrigatório ser feito anualmente. Porque a massa de servidores de Nova Olímpia, São Félix do Araguaia, Jangada, Ponte do Lacerda, ele muda, né? Tem uns que morrem, tem outros que pedem exoneração, tem outros que pedem que fazem concurso público, que entram, então essa massa se altera. Então, o cálculo atuarial, ele é uma fotografia de tudo que vai, quem são os servidores a cada ano, para saber quanto eu vou precisar ter de dinheiro para pagar. Então, olha o que é o cálculo atuarial. Eu estou pegando aqui o exemplo da Luciene, né? Então, a Luciene vai entrar em gozo de benefício com uma determinada idade, ela vai sair da folha da prefeitura e vai passar a entrar na folha do RPPS do município dela. E vamos supor que o cálculo atuarial diga que ela vai viver 10 anos, né? É a estimativa. Ele vai pegar o salário dela, que ela vai entrar em gozo de benefício, e vai multiplicar por 120, que são os 120 meses que você ainda tem, né? 10 anos vezes 12 meses, dá 120. Ele faz isso, Luciene, para todos os servidores. Então, vamos supor, ele acha que lá no futuro vai precisar ter 500 mil reais para pagar a tua aposentadoria. O cálculo atuarial, ele pega cada um de vocês e faz essa conta. Até porque a Luciene vai se aposentar daqui a 17 anos, mas o colega dela daqui a 23, o outro daqui a 6 meses. Concorda, Luciene? É diferente a data que cada um vai precisar e a expectativa de vida também. Tem gente que entra na compulsória, né, que vocês chamam de expulsatória, né, que hoje está em 75 anos. Enfim, tem várias situações. Então, ele acha que para a Luciene precisa de 500 mil, para o Ronaldo 700 mil, para o outro 1 milhão. Ele acha um volume de dinheiro lá no futuro que precisa pagar a aposentadoria de vocês. Só que esse dinheiro lá no futuro, eu tenho dinheiro hoje, né? Que é aquele patrimônio que eu pedi para vocês saberem quanto é que é. O que ele faz, Luciene, o cálculo atuarial, e o que é a meta atuarial? Então, eu tenho um valor no presente e um valor no futuro. Eu preciso trazer a valor presente aquele valor futuro. Matheus, a aula vai ficar gravada assim. Eu estou gravando, depois vai ficar gravada assim. Então, como é que eu faço, como é que eu trago um valor do futuro para o presente? Eu faço um desconto, eu desconto ele. É a mesma coisa que nesse exemplo que eu vou dar. Essa camisa aqui, eu chego na loja, aí falo, quanto é essa camisa? Aí ela fala, vamos supor, é 100 reais. Mas eu te dou um desconto de 20%. Então, eu só vou pagar 80. Concorda? 100 menos 20% dá 80. Então, descontar é isso, é aplicar uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto que é a meta atuarial de vocês, que é aquele IPCA mais 5,80, IPCA mais 6. Vocês já ouviram falar nisso? Não ouviram falar? Se não ouviram, quem está chegando vai ouvir falar. E nós vamos falar bastante de meta atuarial aqui no nosso curso.
Então, quando eu trago aquele dinheiro, vamos supor que eu achei, Luciene, lá na frente, 70 milhões. É o que eu preciso ter no futuro para pagar a aposentadoria de todo servidor do seu município. Quando eu desconto esse valor, descontando a inflação mais 6%, acho hoje, vamos supor, 49 milhões. Se eu tenho 50 milhões hoje aplicado nos bancos, eu estou com equilíbrio atuarial e financeiro. Porque o que eu vou precisar lá na frente, trazido para hoje, eu tenho esse valor. Se eu trouxesse para hoje 50 e eu só tenho 15, eu tenho um déficit atuarial. Eu tenho hoje menos dinheiro do que eu vou precisar para pagar as aposentadorias lá no futuro. E aí o RPPS, a prefeitura tem que fazer algum equacionamento, alguma medida para corrigir isso ao longo do tempo, porque isso é um desequilíbrio atuarial que vai se verificar no tempo, em 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Aí os estudos dizem isso. Tá legal? Então, o atuário é o cara que estuda a conta que o RPPS tem que apagar. E o gestor de ativos e os membros do comitê são os que vão gerir os recursos para não faltar dinheiro lá na frente. Tá legal? Então, vou botar aquela imagem de novo aqui para gente dar uma olhada. Cadê ela? Essa aqui, né? Então, aqui desse lado é aonde é exigida a certificação, aonde o comitê de investimentos atua, aonde o gestor de recursos procura fazer uma melhor gestão dos recursos para pagar essa conta, esse passivo que são vocês, né? Que são vocês que hoje estão na ativa e que vão entrar em gozo de benefício em algum momento lá na frente. Tá legal? Esse cálculo atuarial tem que ser feito anualmente, ele é obrigatório e anual, ele precisa ser feito exatamente para a gente ver quanto que precisa ter de dinheiro para não faltar lá na frente quando vocês forem entrar em gozo de benefício. Tá legal? Então, dito isso, e voltando aqui para a imagem da apostila, nós temos, então, aquela apresentação inicial que eu fiz para vocês, né? O dinheiro de vocês aqui, ele vem e vai ser investido. Aonde é que esse dinheiro vai ser investido, pessoal? Ele vai ser investido e vocês foram convocados para um curso de capacitação sobre o mercado financeiro e mercado de capitais. E aí vocês devem ter falado, ai meu Deus do céu, vou ter que conhecer o mercado financeiro, aquilo é muito difícil, eu não entendo, né? Então nós vamos procurar aqui simplificar o máximo possível o que é isso. Vocês todos conhecem mercado, por exemplo, vocês que estão aí no Centro-Oeste conhecem o mercado de soja, mercado agropecuário, né? O Centro-Oeste, Mato Grosso, tem muito gado, tem muita plantação de milho, tem muita plantação de soja. Então, existe um mercado agropecuário, não existe? Compra e venda de soja, compra e venda de boi. É o que predomina aqui na minha região. Pois é. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo disso, Rayane. Vocês têm também, já devem ter participado em algum momento do mercado de veículos. Mercado de veículos, o que é? Onde a gente compra e vende trator, jet ski, caminhonete, enfim, motocicleta, todo tipo de veículo. Existe o mercado imobiliário, onde a gente compra e vende fazenda, chácara, sala, terreno, apartamento para morar. E existe o mercado financeiro. Primeira coisa que eu quero definir com vocês é o que é um mercado. Mercado, pessoal, é um lugar onde a gente encontra alguém com uma opinião completamente diferente da nossa. Por que você consegue vender a sua fazenda por R$700 mil?
Por que você vende o seu carro por 80 mil reais? Por que você compra uma sala por 150 mil reais? Porque tem alguém querendo vender a sala por 150 mil reais, que tem alguém querendo comprar a tua fazenda por 700 mil reais. Olha só, a fazenda é uma só, mas você quer vender ela por 700 mil reais e tem alguém que acha bom comprar ela por 700 mil reais. Não é uma opinião completamente oposta? Eu quero me desfazer e você quer adquirir, por diferentes razões. Mas o mercado é um encontro de opiniões diferentes. Seja o mercado de soja, seja o mercado de boi, seja o mercado de caminhonete, seja o mercado de terra, seja o mercado financeiro. Tá? Então, isso é mercado. Agora, no mercado imobiliário, eu negocio terreno, fazenda, chácara, apartamento. No mercado agropecuário, eu negocio milho, soja, boi e tomate. No mercado financeiro, eu negocio o quê? Dinheiro. Dinheiro. Então, esse é um primeiro grande conceito que eu quero que vocês tenham. Dinheiro em economia é uma mercadoria. No sentido, o que é uma mercadoria? É uma coisa que você vai ao mercado e adquire ela. Vocês, eu não sei, vocês já ouviram falar numa coisa, Luciano, já ouviu falar numa coisa chamada crédito consignado? Já ouviu, né? A Alessandra também está rindo, né? Aqui na minha cidade é o que predomina. Isso você... Rayane, olha como faz sentido o que eu estou dizendo. O crédito consignado era um dinheiro que você não tinha, mas você foi ao mercado e obteve aquele dinheiro. Não é verdade? Você foi lá no mercado financeiro. Se você quisesse uma saca de soja, você ia em outro lugar. Se você quisesse comprar uma caminhonete usada, você ia numa loja de carro usado. Mas você foi ao mercado financeiro porque você queria comprar dinheiro. E você comprou a mercadoria dinheiro. E ele, assim como você poderia ter comprado uma saca de tomate, você comprou uma quantidade de dinheiro, que ele apareceu na sua conta, não foi verdade? Verdade. Então o que acontece? Então, ele é uma mercadoria, Rayane, no sentido em que você pode ir a um local, a um mercado e adquiri-lo. Tá? Daí é que vem a palavra mercadoria, né? O que é transacionado num mercado. E se ele é uma mercadoria, ele tem um preço. Assim como a fazenda tem um preço, o carro tem um preço, o jet ski tem um preço, a saca de soja ou de tomate ou arroba do boi tem um preço, o dinheiro também tem um preço. E o preço da mercadoria dinheiro chama-se taxa de juros. Então, a taxa de juros é o preço da mercadoria dinheiro. Porque quando você foi lá fazer o crédito consignado, a gerente do banco falou: Rayane, eu te empresto o dinheiro. Você tem aqui margem e tudo, mas eu vou te cobrar 2% ao mês, 1,89%, enfim. Ela não te cobrou um juros? Então, os juros é o preço do dinheiro. Tá legal? Olha, vou voltar para essa imagem aqui. Isso que vocês produzem todo mês é dinheiro, não é? Esse desconto previdenciário é dinheiro. A contribuição da prefeitura é dinheiro. Então, o que acontece? Vocês são, entre aspas, produtores de dinheiro. Todo mês vocês não têm um desconto previdenciário? Então, todo mês, é como se todo mês, Lucimar, você tivesse tomate ou soja para vender. Concorda? Eu sei que a soja não nasce todo mês. Mas, né, se você plantar um pouco hoje, um pouco daqui a um mês, talvez todo mês você possa ir colher soja. Mas entendeu a analogia que eu estou fazendo? Todo mês o RPPS tem dinheiro. E vocês vão no mercado vender esse dinheiro em troca de juros, em troca de remuneração. Porque tem alguém que quer esse dinheiro e está disposto a pagar uns juros. Porque dinheiro é mercadoria. E mercadoria se vende, se negocia no mercado. E mercado é onde os
extremos se encontram, os opostos se encontram. Concorda? É onde eu tenho quem quer comprar dinheiro e quem quer vender dinheiro. Tá legal? Então, isso acontece todo mês aí para vocês. Então, por isso que as reuniões do Comitê de Investimentos devem ser mensais, vocês devem acompanhar as rentabilidades mensais, né? Isso é fazer a gestão dos recursos financeiros previdenciários do RPPS de vocês. Tá legal? Então, é assim que acontece, né? Voltando aqui à nossa imagem, né? A gente tem vocês, dinheiro no RPPS, e esse dinheiro vai para os investimentos. E esses investimentos... É o link para eles fazerem? Aqueles negócios lá de regime próprio. Daqui uns tempos, conselheiro, todo mundo vai ter que ter esse link. Cristina, se você puder fechar seu microfone, porque senão a gente fica falando junto aqui, fica confuso para todo mundo. Eu resolvi. Não, Cristina, você fechou a imagem, é o microfone. A imagem pode deixar aberta. É o íconezinho do lado aí da... O Valdir dos Santos vendeu aquela casa ali da antiga agora. Bom, então o que acontece? Nós temos que ir para o mercado financeiro fazer essas aplicações. O que é o mercado financeiro? Pessoal, vou até tirar aqui de novo. Pessoal, essa imagem que eu vou colocar aí, que tem aí na apostila, eu sempre gosto de destacar, é a coisa mais importante para vocês aprenderem, né? Todo o conhecimento, tudo o que a gente vai aprender é a partir dessa imagem. Então, é muito importante que ela fique fixada na cabeça de vocês, porque aí vocês vão entender o que é o mercado financeiro. Eu fiz uma imagem bem simples e vou dar a minha explicação aqui sobre ela. Vou até aumentar ela aqui um pouquinho, né, para a gente... Então, eu já expliquei para vocês o que é mercado financeiro, mercado de dinheiro. Assim como no mercado de tomate... Espera aí que tem gente querendo entrar aqui. Assim como eu tenho no mercado de tomate, de soja, eu tenho quem produz e eu tenho quem quer aquela soja, né? Então, por exemplo, eu tenho o produtor de soja e tenho a empresa que faz o óleo de soja, né? A empresa que tem o óleo de soja, ela não tem a fazenda. E quem tem a fazenda que planta soja não tem a fábrica de fazer óleo de soja. Eles se encontram no mercado de soja, no mercado agropecuário. Existem locais onde quem produz soja leva e quem precisa de soja também vai lá. No mercado financeiro é a mesma coisa. De um lado tem gente que tem dinheiro e do outro lado tem gente que não tem dinheiro ou quer mais dinheiro. Quem é que tem dinheiro numa economia? Os grandes investidores, os fundos de pensão, as seguradoras, os fundos de investimentos, as pessoas de alta renda, os investidores estrangeiros e quem mais? Os RPPS. Vocês não têm dinheiro, nós não vimos, não brinquei agora que vocês produzem dinheiro todo mês, que são os 11% de vocês, mais a contribuição previdenciária da prefeitura. Então, vocês têm dinheiro. Quem tem dinheiro e vocês aplicam esse dinheiro no mercado financeiro. Quem tem dinheiro, a gente vai chamar de investidor. Então, vocês são investidores. E vocês aplicam esse dinheiro nos intermediários financeiros. Olha esse nome, intermediários financeiros. Intermediário, todo mundo sabe o que é, financeiro de dinheiro.
Então, não são só os bancos, são os bancos, as corretoras, as cooperativas de crédito, as bolsas de valores, as empresas de leasing, as corretoras, as distribuidoras, todos esses são intermediários financeiros. E do outro lado, a gente tem quem não tem dinheiro ou quem precisa de mais dinheiro. Nós vamos chamar esses aqui de tomadores ou devedores. Quem é que está aqui? Os servidores públicos que tomam um crédito consignado, eles estão aqui. As empresas que precisam de dinheiro para fazer sua expansão, seus investimentos. Os bancos que querem mais dinheiro para fazer a execução dos seus negócios. E a gente tem um grande tomador de dinheiro aqui, que é o governo, o Tesouro, o nome técnico é o Tesouro Nacional. Tá legal? O Tesouro, dando uma explicação para vocês, o Tesouro vive de arrecadar impostos. E ele tem as despesas públicas, o gasto público, né? Gasto com pessoal, gasto com viagem, gasto com manutenção de estradas, gasto com hospitais, conta de luz, enfim, tem o gasto público de uma maneira geral. E o governo paga isso com os impostos. Só que se o que ele arrecada de imposto é menos do que o que ele tem que pagar, o que ele faz? Como você, ele pega dinheiro emprestado. Ele toma, ele se endivida, ele faz a dívida pública. Tá legal? É assim que funciona. Você recebe um salário, mas você queria fazer alguma coisa a mais com o seu salário, o que você fez? Você foi na rede bancária e pediu um crédito consignado. Você se endividou para fazer alguma atividade a mais que você queria. Podia ser uma viagem, uma reforma de casa, um empréstimo, enfim, qualquer coisa. Tá? Então, o Tesouro é a mesma coisa. Então, aqui, vou voltar aqui e chamar a atenção de novo. Pessoal, a coisa mais importante, né, eu vou falar agora para vocês. Renato, chegamos a 80 pessoas em sala. Ótimo, graças a Deus. Pessoal, olha só. Quem não tem dinheiro ou quem precisa de mais dinheiro, que pode ser um servidor público no crédito consignado, uma empresa, um banco ou o governo, o Tesouro, o que ele faz? Vou voltar à figura aqui. Ele emite um título e vende esse título para quem tem dinheiro. E esse título ele promete um juros, uma rentabilidade, uma remuneração, um ganho, né? Por que quem tem dinheiro, lembra, o preço do dinheiro é a remuneração, é os juros. Então, você, RPPS, vai no mercado financeiro vender o seu dinheiro a juros, porque tem gente, tem tomador, que pode ser um banco, uma empresa ou governo, querendo aquele dinheiro e está disposto a pagar aqueles juros pelo seu dinheiro. E é no mercado financeiro que esses dois se encontram. Né? O RPPS não pode pegar o dinheiro e começar a ligar para servidor. Você está precisando de dinheiro emprestado? Não é assim que funciona, a coisa é organizada. Existem os intermediários financeiros, exatamente o sistema financeiro, os bancos, as corretoras, as distribuidoras, as cooperativas de crédito e as bolsas de valores que propiciam essa intermediação financeira. Fazer com que o dinheiro do investidor chegue na mão do tomador. E o tomador, para dar como lastro, viabilizar isso, o que ele faz? Ele emite um título e vende. Então, o dinheiro desse vem para cá e o título desse fica com quem tinha dinheiro. E esse título promete uma remuneração, uma rentabilidade, que é o que vocês precisam, lembra, para poder pagar a aposentadoria lá na frente.
Eu não vou ter que pagar a aposentadoria da Luciene, do Maicon daqui a 17 anos, 15 anos, 20 anos, 8 anos. Então, eu preciso fazer com que as contribuições dos servidores tenham uma rentabilidade para que eu lá na frente consiga pagar a remuneração, o benefício previdenciário de vocês. Deu para entender esse raciocínio? Então, o nosso trabalho, o de vocês, é analisar esses títulos e valores mobiliários que esses tomadores vão emitir para vender para você, pagando juros ou uma determinada rentabilidade, nós vamos ver. Tá legal? Então, a análise de vocês, isso é muito importante vocês saberem aqui. Esses títulos aqui, se você comprar ele através do Banco do Brasil, através da Caixa, pessoal, vou até tirar a figura aqui para vocês entenderem. O Banco do Brasil e a Caixa não garantem esses títulos, né? Não é verdade que se vocês falar, não, aplica no Banco do Brasil que é mais seguro do que aplicar no Bradesco ou na XP Investimentos ou na GNA, não é verdade. É proibido o banco garantir o dinheiro do investidor. Então, por isso que a análise de vocês, a nossa análise tem que cair em cima do título, não quem está me vendendo aquele título. Imagina o seguinte, vamos imaginar aqui uma situação. Você, RPPS, foi no Banco do Brasil, comprou um título do Tesouro Nacional. Aí o Tesouro Nacional fala assim, olha, eu não vou pagar esse título, eu não tenho dinheiro, eu estou com problema, a pandemia levou todo o dinheiro, eu não tenho dinheiro para pagar esse título no vencimento. Vocês acham que o Banco do Brasil vai tirar dinheiro dele, do caixa dele, para pagar uma conta do governo para os servidores de Nova Lacerda ou Jangada não ficarem no prejuízo? Claro que não vai, ele não pode fazer isso, é proibido. Como é que ele vai explicar para os acionistas dele que ele pegou dinheiro para fazer uma coisa dessa? Então, esses títulos, eles não têm garantia do banco que vocês vão comprá-los. Nós vamos voltar a falar isso. Mas é importante, por isso que a análise de investimentos é importante que vocês façam e que a secretaria exige, porque exatamente não tem garantia das instituições financeiras. Porque se tivesse, você não precisava aprender nada. Não, eu aplico lá no Banco do Brasil, ele garante, se ganhar ou se perder, o meu dinheiro não vai-se embora. Isso eu não estou falando para assustar vocês, mas isso é uma realidade e é importante, Sander, vocês saberem isso, para vocês saberem disso primeiro, até para que se alguém chegar, Sander, aplica o dinheiro lá na Caixa Econômica, não aplica no Banco do Brasil, que é mais seguro. Você vai dizer, olha, isso não é verdade. E depois nós vamos ver que no regulamento dos fundos de investimentos do Banco do Brasil, da Caixa, do Bradesco, da XP, do BTG Pactual, todos eles dizem, olha, eu vou tomar todo o cuidado para não ter problema. Mas se tiver problema, o problema é seu, não é meu. E numa linguagem jurídica é isso que está escrito. Então, volto a dizer, não é para vocês ficarem aterrorizados nem nada, mas o banco também, ele é parceiro de vocês, porque ele não quer comprar coisas que deem problema. Porque senão você vai falar, pô, mas eu confiei no banco e o banco comprou uma coisa que me deu problema. Então, ele é parceiro de vocês no sentido de prevenção de risco e de oferecer para vocês uma boa rentabilidade. Porque se ele der um retorno bom e nós averiguarmos isso ao longo dos meses, que é trabalho de vocês também, acompanhar a rentabilidade dos investimentos que vocês fazem, isso também é uma gestão, pessoal, é que nem botar filho na escola. Você não bota o filho na escola e fala, não, agora beleza, agora estou tranquilo, não preciso fazer mais nada. Não, não é verdade. Você está fazendo a lição, está chegando na hora, como é que está teu comportamento? Você também não faz uma gestão do aprendizado do seu filho? Aqui é a mesma coisa.
Vocês vão fazer os investimentos e depois vocês têm que acompanhar. Até porque se tiver algum investimento que não tiver com uma rentabilidade boa, é um sinal de que a gente precisa, talvez, olhar. Se meu filho não está indo bem em matemática, talvez eu tenha que contratar uma explicadora, uma professora particular, ou ver se o óculos dele não está com uma lente fraca. Enfim, eu preciso fazer uma gestão sobre esses aspectos. Tá legal? Entenderam a comparação que eu fiz, né? Educação de um filho e investimentos. A gente precisa acompanhar, né? Matriculei na escola, agora a escola vai resolver tudo e vai fazer tudo. Não é verdade, a gente sabe disso. Então, com os investimentos também, nós vamos ver isso, que a gente não pode deixar isso solto. Então, isso é muito importante para vocês aprenderem nessas aulas, né, e estarem por dentro de todo esse quadro. Então, o que acontece? A gestão dos investimentos ela é importante, e mês a mês nós vamos fazer isso. Então, vou voltar aqui para o nosso quadro, tá? Esses títulos, aqui é que estão os riscos. Esses títulos emitidos pelos tomadores, eles têm uma rentabilidade, eles têm uma liquidez e eles têm riscos. E nós vamos falar disso, de cada um desses com calma, para que nos próximos investimentos, antes de fazer os investimentos, vocês analisem principalmente esses 3 fatores para verem se vocês querem aquele trinômio, né, de rentabilidade, risco e liquidez que aquele ativo traz, e cada ativo tem isso de forma diferente. Tá legal? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa não entendida? Legal. Pô, o Cristiano Nascimento aqui, eu li o nome rápido, hein, Cristiano? Eu li Capitão Nascimento. Eu falei, opa, o Capitão Nascimento está em sala aqui. Não, mas é o Cristiano Nascimento. Tudo entendido, pessoal? Tá? Esses 2 lados do mercado financeiro, o lado que vocês estão, quem são vocês nesse cenário? Importante saber, todo mês vocês têm dinheiro, e a rentabilidade que a gente vai querer para esses investimentos, ao comprar esses títulos, é uma rentabilidade que seja superior àquela meta atuarial, a variação da inflação, mais 5 e pouco por cento, que é o desconto que a gente faz daquele dinheiro que o atuário prevê lá para frente que eu vou precisar para pagar as aposentadorias de vocês. Vou voltar a falar disso aqui várias vezes. Esse quadro aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, que está na página 6 da apostila, eu volta e meia vou falar para vocês. Lembra daquele quadro lá da página 6 da apostila? É esse aí, porque ele é muito importante por todas essas informações que eu trouxe aí para vocês. Nós ainda temos meia hora de aula, então nós vamos seguir aqui, que é o seguinte: essa situação e o dinheiro de vocês, ele vai para o mercado financeiro. Então, nós vamos estudar agora a estrutura do mercado financeiro, né? Isso é um mundo enorme, né? Só de RPPS aqui, pessoal, nós temos 2.200 aproximadamente, né? Como investidores aqui. Nós temos de RPPS uns 2.200. Pessoas de alta renda tem não sei quantas mil. Fundos de investimentos, nós temos em torno de 15 mil fundos no Brasil. Empresas que têm caixa, né? Então, tem muito investidor, os investidores estrangeiros. Aqui do lado de quem precisa de dinheiro ou quer mais dinheiro, nós temos todos os bancos. Nós temos as cooperativas de crédito, nós temos o Tesouro, nós temos os servidores públicos que compram crédito consignado, que tomam crédito consignado. Então, aqui também é muita gente. Então, isso aqui, esse mercado é enorme, é bilionário, é muito grande. Então, nós precisamos passar para vocês como é que ele está
estruturado, como é que ele se organiza. Então, é isso que nós vamos ver agora. Aí, na página 8, nós temos essa outra figura aí, como eu falei para vocês, né, uma figura grande também, por isso que a apostila ficou grande, mas nós vamos falar um pouco de cada uma dessas instituições aqui, começando pelo Conselho Monetário Nacional, que é quem está lá em cima, assim como o conselho aí do seu RPPS é o órgão superior competente. No Sistema Financeiro Nacional, nós temos o Conselho Monetário Nacional. Ele pode aparecer também com a sigla de CMN. Eu esqueci de falar isso no início, mas nosso curso tem muita sigla. Eu vou explicar todas elas, mas na prova pode aparecer em siglas. Na literatura especializada também aparecem siglas. Então, é importante a gente saber. Conselho Monetário Nacional, é importante aqui, né, sublinhar que ele é um órgão exclusivamente normativo, ele só dá normas, eles adoram perguntar isso aqui. A maioria das perguntas sobre o Conselho Monetário Nacional é se ele executa ou se ele dá norma. O Conselho Monetário Nacional não executa nada, ele só normatiza, ou seja, ele só dá normas para o funcionamento da economia. Ele dá as diretrizes da política monetária, cambial e creditícia do Brasil. Política monetária, nós vamos falar daqui a pouco, é da moeda, do dinheiro. A cambial é da relação do nosso dinheiro com o dólar. E a posição de crédito é, por exemplo, vocês têm uma margem consignável, né, de 30% da renda líquida, é o que vocês podem comprometer em crédito consignado. Isso é uma determinação do Conselho Monetário Nacional, porque ele está dizendo o quanto você pode tomar de crédito. Então, repara que isso é uma norma de crédito, é uma diretriz creditícia. Né? Se eu tenho aproximadamente, sei lá, 6, 7 milhões de servidores públicos e eu digo o quanto eles podem comprometer da renda deles com crédito, eu estou dando uma diretriz creditícia. Tá legal? Então, isso é um exemplo de política de crédito, diretriz de crédito que o Conselho Monetário faz. Então, ele é um órgão exclusivamente normativo e dá as diretrizes da política monetária e creditícia e cambial do Brasil. Ele regula, aqui tem as principais atribuições dele, regular as constituições e o funcionamento das instituições financeiras. Ele prevê algumas medidas de combate a desequilíbrios econômicos também, disciplina todos os créditos no país e ele define a meta de inflação para o IPCA. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco. O IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil e é ele quem define quanto a inflação deve ser a cada ano. Tá? Isso é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional, também bastante importante isso aqui. Tá? Então, o que vocês precisam saber de Conselho Monetário Nacional é isso aqui. Ainda, então, falamos aqui do Conselho, vamos falar agora do Banco Central, depois da CVM. O Banco Central, ele pode aparecer como BC ou Bacen, tanto na literatura quanto na prova. Ele não é um banco como a gente conhece, que tem aí na sua cidade. Ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, e ele sim, ele é um executor das normas do Conselho Monetário. Oi? Uma autarquia o quê, por gentileza? Federal, uma autarquia federal. Ok, obrigada. Autarquia federal, né, vinculada ao Ministério da Fazenda, Ministério da Economia. E ele tem como
responsabilidade principal, garantir o poder de compra da nossa moeda, que é o real. Ou seja, controlar a inflação. Daqui a um pouco nós vamos falar em inflação também, isso aqui vai ficar mais claro. Eu vou voltar a essa frase aqui. Mas como a gente está no primeiro dia, às vezes eu tenho que falar algumas coisas que vão estar um pouquinho ali mais à frente. Ele também é quem autoriza o funcionamento de todas as instituições financeiras e também ele retira essas instituições financeiras do sistema financeiro se elas não estiverem funcionando bem. Foi o caso do Banco Rural, da Corretora Diferencial, quem mais? Do Banco Santos, diversas instituições financeiras. O Banco Central ele tem o poder de autorizar o funcionamento. Mas se elas não estiverem funcionando direito, ele também tem o poder de dizer, olha, você está fora. Ele faz o que a gente chama de uma liquidação extrajudicial. Ou seja, não passa pelos tribunais. Ele tem poder constitucional de autorizar e desautorizar o funcionamento. Até porque, pessoal, é muito importante que esse dinheiro chegue na mão de quem precisa do dinheiro. Então, se tiver alguém aqui, esses intermediários financeiros, que são aqueles autorizados pelo Banco Central, se tiver alguém aqui que não seja bacana, que não esteja funcionando legal, ele tira. Ele vai tirar do funcionamento, porque esse fluxo aqui precisa acontecer. E o investidor precisa confiar no mercado financeiro para levar o dinheiro dele para lá. Para o dinheiro dele chegar na mão de quem precisa desse dinheiro. Entendeu? Então, por isso que o Banco Central tira quem não está funcionando bem aqui. Ele tem esse poder de excluir quem não está funcionando bem. O Banco Central, então, ele autoriza e faz essa liquidação de quem não está funcionando bem. Ele exerce o controle também sobre todas as movimentações dos capitais estrangeiros que entram e saem no Brasil. Então, o que é isso? Quando vamos supor que uma empresa queira se instalar, uma empresa, a Volkswagen, queira se instalar aí no Mato Grosso. Ela não tem reais, ela vai trazer dólares que ela tem lá fora para fazer a fábrica aqui no Brasil, no Mato Grosso. Então, o que ela vai fazer? Ela entrega esses dólares para o Banco Central e o Banco Central dá o equivalente em reais para ela comprar terreno, contratar gente, enfim, que ela vai precisar de reais para isso. Então, todo esse dinheiro estrangeiro que entra ou que sai, né, assim, quando uma outra empresa do Mato Grosso precisar comprar uma máquina na Alemanha, não vai comprar com reais também, vai comprar com dólares. Mas o que ela faz? Ela entrega reais para o Banco Central, o Banco Central dá dólares para ela e ela compra essa máquina lá fora. Então, o Banco Central centraliza essas entradas e saídas de capitais estrangeiros aqui no Brasil. Ele também emite a moeda sob autorização do Conselho Monetário Nacional e ele executa a política cambial e monetária do Brasil. O Banco Central, ele é um órgão executor, né, da política monetária, política cambial aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho disso, né, que está dentro aí das atribuições do Banco Central e principalmente, não exclusivamente, mas principalmente. Todo governo, pessoal, daqui para frente, em 2022, nós vamos ter novas eleições presidenciais no Brasil. Acabamos de ter eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. Todo governo novo, quando entra, ele vai ter uma política econômica. Então, é importante nós, como cidadãos, sabermos ou querer saber
qual vai ser a política econômica que aquela equipe vai fazer. O que é uma política econômica? A política econômica engloba 3 políticas. Engloba a política monetária, e no caso do Brasil, que é o que nos interessa diretamente, é uma política de meta de inflação. Isso aqui precisa guardar, precisa saber, ela é muito importante para a gestão do RPPS, eu vou explicar por quê. A política do Brasil, lembra que eu falei para vocês que o Conselho Monetário Nacional, ele define a meta de inflação, porque a política monetária brasileira é de meta de inflação. Então, como é que funciona? O Conselho Monetário Nacional define uma meta e o Banco Central vai tentar cumprir essa meta. Meta, a gente sabe, né? Como eu digo, eu tenho uma meta desse ano 2021, perder 10 quilos. Essa é a minha meta. Eu posso perder 7 quilos ou posso perder 12 quilos. A minha meta é 10, é um norte, é um norteador. Então, o que acontece? Isso é super importante. Olha como é importante. Presta atenção aqui, todo mundo. Né? Se estiver fazendo alguma coisa, eu vou pedir para parar, para prestar atenção no que eu vou dizer agora. O Conselho Monetário Nacional fixa uma meta de inflação. Para esse ano, é uma meta de 4%. Então, o Banco Central vai acompanhar a evolução da inflação, janeiro, fevereiro, março, abril. Se a inflação der sinais de que vai subir e que ao longo de 2021 vai atingir um valor superior a 4%, o que o Banco Central, como executor da política de investimento, faz? O Regis, vou pedir para você fechar o microfone. O que o Banco Central faz? Ele eleva os juros. Quando ele eleva os juros, lembrando que os juros é o preço da sua mercadoria, dinheiro, hein? Lembra que vocês são investidores e o investidor vende o dinheiro dele a juros? Então, acompanhar a política monetária é importante, porque o Banco Central vai elevar os juros. Quando ele eleva os juros, ele inibe o investimento, ele inibe as compras. As prestações ficam mais caras. E aí a gente para de comprar as coisas, ou diminui o ritmo de compra. E aí o que acontece? Quando a gente compra menos, o preço das coisas cai. O preço das coisas caindo, a gente chega na inflação de 4%, que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional. Deu para entender? Então, a política monetária é uma política de obter um determinado grau de inflação, definido pelo Conselho Monetário Nacional. Isso que é uma política de meta de inflação. Então, olha só agora como é que eu vou orientar o trabalho de vocês. Vocês vão ter que, depois desse curso, começar a acompanhar os dados da economia, né? Porque todo mês tem inflação, todo mês tem um fato novo e todo mês vocês têm dinheiro para aplicar. Então, o que acontece? Vocês estão lendo que a inflação está subindo. Não sei o que você já pode imaginar. Poxa, se a inflação está subindo, é capaz que o Banco Central vá subir os juros, porque eu sei que a política monetária brasileira é de meta de inflação e ela diz que quando a inflação sobe, ele sobe os juros. Quando a inflação cai, ele abaixa os juros. E os juros é o preço da minha mercadoria, do meu dinheiro. Então, é importante eu acompanhar isso para saber para onde é que vai os juros. Essas decisões do Banco Central, elas são tomadas em 8 reuniões anuais.
que são as reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária. Então, essas reuniões são públicas, né? Ela tem uma ata, essa ata é divulgada, então a gente tem amplo acesso a elas. Nós escrevemos, né, cartas econômicas sobre isso, né, expectativas, então, mas é importante vocês também acompanharem isso, porque isso nada mais é do que o preço do dinheiro de vocês e faz parte do dia a dia de vocês. E lembra também que a inflação é parte da meta atuarial de vocês. Então, acompanhar a política monetária não tem jeito, vocês têm que fazer, porque tanto é o quanto vai se pagar pelo dinheiro de vocês e o quanto vai ser a meta atuarial de vocês. Tá legal? Então, isso é política monetária, que faz parte da política econômica. Então, para a prova, a política monetária brasileira é de meta de inflação e ela é estabelecida pelas reuniões. Essa meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que a gente viu lá, e a execução é a função do Comitê de Política Monetária, que tem a sigla de Copom. Tá legal? A outra perna da política econômica, a segunda perna é a política cambial. A política cambial brasileira é a política do real em relação ao dólar, que é de taxas flutuantes. Então, o dólar também, pessoal, ele também é dinheiro e o preço dele também, se muita gente quer dólar, assim como o tomate, o preço sobe. Se muita gente não quer o dólar, quer vender dólar, o preço dele cai, assim como tomate ou terra no Mato Grosso. É uma mercadoria também. Né? Se tem mais comprador, o preço sobe. Se tem mais vendedor, o preço cai. E o Banco Central deixa essa flutuação livre, né? Porque é taxa flutuante. Ele fica acompanhando. Se ele achar que está subindo muito, ele pode vender dólar. Que dólar ele vende? Aquele dólar que entrou. Lembra que ele centraliza a entrada e saída de dólar no país? Então, ele pode vender uma parte daquele dólar que ele tem acumulado. E aí ele diminui a cotação do dólar. Se ele quiser elevar a cotação do dólar, ele entra no mercado comprando e aí ele faz os preços subirem. Então, ele deixa o mercado flutuar e é por isso que cada dia tem uma cotação de dólar, né, no final do dia. Quanto é que foi o dólar hoje? Quanto é que foi o dólar ontem? Quanto é que vai ser o dólar? Né? Ele tem essa flutuação livre. Tá legal? E a terceira perna da política econômica é a política fiscal. Política fiscal, sempre que vocês ouvirem essa expressão, é a política de receitas e despesas do governo. É a política de receitas e gastos públicos. A política fiscal, então, ela envolve os impostos. O governo pode incentivar ou reduzir o ritmo de crescimento de uma economia através dos impostos. Lembra quando a gente tinha época de que não tinha IPI no carro? Não tem IPI no carro, o carro está sem IPI. Todo mundo foi comprar carro porque ficou mais barato. O governo tirou o imposto do carro, então ele incentivou a compra de veículos pela população. E por que ele faz isso, pessoal? Quando eu compro um carro, o carro tem 5 pneus, que é de uma fábrica, tem, 8 vidros, que é de outra fábrica, tinta de outra fábrica, banco de outra fábrica, lâmpada de outra fábrica, tapete de outra fábrica. Então, quando você compra um carro, você gera emprego e renda, né, para os trabalhadores e para a indústria de pneu, para a indústria de lâmpada, para a indústria de tinta, para a indústria de banco que faz o carro. Então, é uma maneira que o governo tem de incentivar. Se ele quiser inibir, ele aumenta o imposto, a gente não compra carro, não gera emprego nesses lugares, nessas indústrias. A gente pode dizer que o governo tem um superávit fiscal ou um déficit fiscal. Quando a gente diz que tem um déficit fiscal, significa que o total de
impostos é menor do que eu tenho de gastos, então eu tenho um déficit fiscal, ou seja, o que eu arrecado de impostos é menos do que eu preciso para pagar as minhas despesas. Se eu tenho um superávit, eu tenho uma receita maior do que as minhas despesas, é o que é mais desejável, mas é o que é mais difícil de se obter. E a gente tem também, lembra aqui, ó, eu falei para vocês que quando o governo emite um título público, ele paga juros exatamente para sensibilizar o investidor a comprar esse título. Então, uma das despesas que o governo tem é com os juros da dívida pública, com juros que ele prometeu pagar para quem comprou o título público. Então, uma das despesas públicas é as despesas com juros da dívida. Então, quando a gente fala em déficit ou superávit primário, essa expressão aqui, significa as despesas dos governos sem considerar as despesas com pagamento de juros. Assim como ele tem despesa com folha de pagamento, com conta de luz, com viagens, ele tem despesa também com o juro da dívida. Quando eu tiro desse conjunto de despesas o juro da dívida, eu vejo se o governo tem déficit ou superávit primário. Tá legal? Então, esse é o que está acontecendo aí nesse momento. Vamos dar uma olhada agora na outra autoridade monetária, que é a CVM. Então, voltando aqui para o nosso quadro do sistema financeiro, nós já vimos que o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo. Acabamos de falar do Banco Central, vamos falar agora da Comissão de Valores Mobiliários, que tem, né, a sigla de CVM. Comissão de Valores Mobiliários. Valor mobiliário é um sinônimo de ativos financeiros. Então, são os títulos emitidos pelas empresas, são os títulos emitidos pelos bancos, e não são os títulos públicos. Título público, aquele que o governo emite quando precisa de dinheiro, não é valor mobiliário, tá? Isso é importante a gente deixar claro também, a gente vai repetir, mas já estou falando aqui para vocês irem se acostumando. A CVM tem um apelido de xerife do mercado, porque ela normatiza e fiscaliza os produtos financeiros, e ela também pune, né? Ela multa, ela aplica sanções a quem não faz esse trabalho bem feito, a quem não vende produtos financeiros adequadamente ou de acordo com a legislação. Ela também é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, e as principais atribuições dela é promover medidas incentivadoras para o dinheiro ir para o mercado de capitais, estimular o funcionamento das bolsas de valores e das instituições que operam no mercado de capitais e proteger os investidores. Pessoal, os pequenos investidores, eles são muito importantes para o mercado, né? Se eu tiver um monte de pequenos investidores, eu tenho um mercado mais saudável, mais amplo, mais pulverizado. Então, ela também protege os pequenos investidores. Isso é uma função importante da CVM. Como eu brinquei, né, ela tem um apelido de xerife do mercado. Para a gente não confundir o que a CVM faz com o que o Banco Central faz,
eu coloquei aqui, né? O Banco Central, ele autoriza e fiscaliza as instituições financeiras. E a CVM autoriza e fiscaliza os produtos e operações financeiras que essas instituições oferecem aos investidores. Tá legal? Então, como é que funciona? Um exemplo típico. O Banco Central, ele fiscaliza a Caixa Econômica, fiscaliza o Itaú, fiscaliza o Banco do Brasil. Os fundos de investimentos do Itaú, do Bradesco, da Caixa e do Banco do Brasil, quem fiscaliza é a CVM. Entendeu? Porque a instituição, quem fiscaliza é o Banco Central. Os produtos que as instituições oferecem ao público é a CVM quem fiscaliza. Ronaldo, me explica novamente sobre a CVM, por gentileza. O que ela fiscaliza? Ela fiscaliza, vou voltar aqui, a CVM, ela fiscaliza, né? Valor mobiliário é sinônimo de ativos financeiros. E um exemplo de ativos financeiros são as ações, as cotas dos fundos de investimentos, os bônus de subscrição, nós vamos falar, né? Então, o que acontece? Todo fundo de investimento, Rayane, ele é oferecido para o mercado pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica. Mas quem fiscaliza esse produto é a CVM. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, quem fiscaliza é o Banco Central. Então, o Banco Central fiscaliza, por exemplo, o Banco do Brasil, vocês têm fundos aí que vocês investem do Banco do Brasil. Sim. Então, quem fiscaliza o Banco do Brasil é o Banco Central. Agora, esse fundo de investimentos que o Banco do Brasil fez e que vocês captaram dinheiro, vocês aplicaram dinheiro, quem determina como esse fundo tem que ser e se ele tiver algum problema, quem vai fiscalizar vai ser a CVM. A CVM fiscaliza os produtos que as instituições financeiras oferecem para os investidores. Essa é que é a diferença. Ok, muito obrigada. Tá? Então, esse é que é o perfil aí dessas instituições. Ok, obrigada. Pessoal, para vocês já são 10 horas, né? Então, o nosso curso, hoje nós estamos encerrando a primeira aula, que era de 8 às 10. Amanhã, de novo, de 8 às 10. Nesse curso, nesse primeiro dia, eu procurei mostrar para vocês a importância do longo prazo, né? Dizendo que o seu neto, seu filho, vai precisar do RPPS que hoje você está cuidando daqui a 30, 40, 50 anos, para vocês terem essa noção de longo prazo, para vocês terem a noção e vocês também sensibilizarem os outros servidores de que vocês colocam muito dinheiro ao longo da vida de vocês no RPPS para deixar ele de lado. Quem tem alíquota de 14%, a cada 7 meses coloca um salário dentro do RPPS. Nós já estamos há 2 meses com a alíquota de 14%. Olha só. Então, Rayane, em 7 meses, pessoal, olha a conta como ela é alta, para vocês não cuidarem ou não provocarem os outros a cuidarem junto com vocês do RPPS. Eu falo isso porque muitas vezes a gente ouve, Ronaldo, ninguém quer ser conselheiro, ninguém quer trabalhar comigo lá no RPPS, e é porque às vezes as pessoas não têm importância. Fala assim, rapaz, como é que você não quer ir para lá comigo? Vamos lá, o negócio é nosso. É nossa vida. O que, Rayane? É nossa vida, é a nossa aposentadoria, tem que cuidar. Eu já estou lá há 2 mandatos, eu sou presidente do Conselho Monetário, eu já tenho essa certificação, eu estou me aprimorando para ver se tem novidade, mas é nosso, eu brigo, eu não falho, não. Isso, não desista, não.
Porque, olha só, Rayane, na alíquota de 14%, em 7 meses você coloca um salário. Mas o ano tem 12 meses. Então, você coloca quase 2 salários, né, por ano no RPPS. Isso. Né? Quase 2 salários por ano. Né? Então, é muita coisa. Então, o que acontece? Eu quis mostrar essa ideia do longo prazo, da importância que ele tem na vida de você, como ele é caro, e, né, mostrar que o mercado financeiro é o encontro de opiniões conflitantes. De um lado tem investidor, de outro lado tem tomador. Assim como de um lado tem produtor de soja e do outro lado tem quem faz o óleo de soja, e eles se encontram no mercado. E mostrei, né, as 3 principais autoridades monetárias, né, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a CVM, que organizam, normatizam, fiscalizam e dão as diretrizes desse mercado. O Conselho Monetário Nacional é só um órgão normativo, o Banco Central, ele fiscaliza e autoriza as instituições financeiras e executa a política monetária e fiscal e cambial, e a política monetária é de meta de inflação, e a CVM cuida dos produtos que os investidores, no caso vocês, compram dessas instituições financeiras. Então, por exemplo, se vocês tiverem algum problema com um fundo de investimentos, vocês têm que reclamar na CVM, não tem que reclamar no Banco Central, tá? Porque a CVM é quem diz como os fundos de investimentos têm que ser e é ela que acata quaisquer reclamações e vai verificar se a irregularidade que vocês apontaram faz sentido. Se fizer sentido, ela vai lá em cima de quem ofereceu aquele produto, seja instituição pública ou privada, e xerife nela, vai aplicar multa, vai aplicar sanções, etc, etc. Tá legal? Então, por hoje, a gente fica por aqui, 11 horas. Se alguém quiser fazer alguma colocação, mais alguma dúvida, a gente esclarece. Se não, amanhã, 8 horas aí para vocês, 9 horas para mim. A gente está pronto aqui para voltar, né? Volto a dizer, a gente está seguindo aí toda a apostila. Se vocês puderem dar aí mais uma lida também, né, nessas páginas iniciais até CVM. Amanhã eu vou continuar com intermediários financeiros, enfim, vou seguir na sequência. Tá legal? Ronaldo. Ok, então, pessoal. Oi, pois não, Secretaria de Planejamento. Oi, Renato. Oi, Renato, fala. Oi, ao término dessa primeira aula, quero só aproveitar o ensejo, mais uma vez agradecer a Deus, parabenizar a todos pela participação. Chegamos a ter um pico aqui de 88 participantes, excelente. Parabenizar, agradecer você, a ser redundante, né? Mas excelente, parabéns a todos e amanhã estaremos de volta, né? Legal. Temos que nos aprimorar, né? Porque a cada dia vem uma novidade, vem uma notícia. Quando você está começando a captar aquele processo que foi inserido, já vem um novo e é isso aí. Temos que aproveitar. Eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês acompanharam, um fato totalmente novo que aconteceu semana passada, finalzinho de janeiro. Vocês leram alguma coisa sobre uma empresa americana chamada GameStop, que o palmeirense está ali, o palmeirense está lendo as coisas do Palmeiras, aí ele leu todas as notícias. Não, mas, pessoal, foi bacana. Depois eu vou falar com um pouco mais de detalhe, mas um monte de pequenos investidores, através de uma rede social, eles se uniram e defenderam um ataque. Tinham grandes fundos que estavam vendendo ações de uma empresa de game, né, de jogos eletrônicos. Eu vi uma parte. E olha que bacana o que aconteceu. Essa é uma empresa que não está bem, mas é uma empresa pioneira de venda de jogos. Então, muitos, né, hoje,
eu não sei se vocês sabem, na próxima Olimpíada, jogo eletrônico vai virar jogo olímpico. Olha lá, o palmeirense está segurando ali o controle. É do PlayStation esse aí, né? Deve ser do PlayStation, né? Então, o que acontece? Milhares de gamers, eles já tinham comprado alguma coisa nessa loja que chama GameStop. Foi uma loja, ela no início da vida de todo mundo, ela é muito antiga, mas ela, com o tempo, com as vendas online, Amazon, não sei o que e tal, ela veio perdendo valor, e ela tinha não sei quantas mil lojas nos Estados Unidos. E aí os grandes investidores falaram, vamos vender ações dessa empresa, porque o destino dela é quebrar, ela está ficando obsoleta. Só que eles podem fazer uma operação no mercado financeiro, depois eu vou falar sobre isso, mas a gente pode vender uma coisa que a gente não tem. Eu posso alugar ações e vender essas ações. E se depois o preço cair, eu compro mais barato e devolvo as ações de quem eu aluguei. Isso mesmo. Né? Então, eu vendo caro e compro barato. Então, foi isso que eles fizeram. Eles venderam essas ações que eles não tinham, eles alugaram e venderam, achando que o preço ia cair. Aí os gamers, né, que são esses milhares de moleques, né, e adultos que já conheciam, falaram, poxa, vamos defender a GameStop. E eles começaram a comprar, se uniram em rede social e começaram a comprar. E o preço, em vez de cair, começou a subir. E aí esses grandes investidores começaram a perder dinheiro, porque o preço ultrapassou o preço que eles tinham vendido. E para devolver as ações que eles tinham alugado, eles tiveram que ir no mercado comprar. Então, eles mesmos começaram a jogar o preço para cima. Bom, resultado, eles perderam 20 bilhões de dólares e os gamers deram um troco neles. Isso nunca tinha acontecido no mercado, né? Geralmente é o grande que manda no pequeno, estão chamando de sardinha, né? Que as sardinhas engoliram os tubarões, mas não deixa de ser, né? Uma coisa que não é desejável. Houve uma manipulação de mercado. Para vocês terem uma ideia, o preço da ação subiu 788%. Quer dizer, quase 8 vezes, né? Um negócio que valia 20 passou a 160. Então, foi uma coisa assim, completamente nova, e as autoridades estão assim assustadas. A nossa CVM aqui está pensando, falou, caramba, como é que eu deixo isso? Porque isso não deixou de ser houve uma combinação em rede social para alterar o preço de uma ação, e uma oscilação dessa não é desejável. Mas foi uma coisa recente que aconteceu e que a CVM lá nos Estados Unidos tem uma CVM também, que a sigla é SEC, e aqui no Brasil vão ter que começar a ter mecanismos para prevenir esse tipo de ataque especulativo e de coisa, mas aconteceu e realmente os tubarões perderam para as sardinhas. As sardinhas se juntaram e deram uma surra nos tubarões, uma coisa completamente inversa e inesperada. Enfim, esse mundo que vocês estão entrando, eu estou sentindo no olhar de vocês como vocês estão felizes de acompanhar e conhecer esse mercado, tem um monte de novidade. Vamos junto aí nessa jornada e a gente vai chegar lá. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas fizeram alguns comentários aqui. O Adriano está falando, eles tentaram aqui no Brasil nas ações do IRB, né, que é o Instituto de Resseguros do Brasil. Lídia, Neila, o próprio Adriano, Madalena, a Letícia, a Noelma, né, a Luzilene, agradecendo aqui a todos vocês, dizendo que a aula foi legal. Vamos continuar nesse ritmo. Se para a próxima aula, amanhã, vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trazer, a gente começa a aula falando sobre isso e estamos aí à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Deem uma estudada aí na apostila, deem uma lida nela, que amanhã a gente vai continuar e vamos na sequência. Tá legal?
Obrigado, pessoal. Um bom dia. Até amanhã. Vamos tentar ser o mais pontual possível para a gente ganhar bastante tempo. Tchau. Até amanhã. Vou desligar aqui. Até logo. Até logo. Mais.